Olá, pessoal. Mais um dia que a gente está aqui junto para a nossa aula da Gênese, que acontece todo domingo às 10 horas, com o nosso amigo querido Marco Bechara. E hoje a gente está indo para a aula de número 16 com Bechara, é o 40º episódio no geral. Marco, seja muito bem-vindo. Atma Namastê, deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Pronto. Todos vendo minha tela? Tá aparecendo, sim. Ok. Perfeito. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e nos oriente nessa tarefa que nos dispomos a fazer. Muito bom dia a todos. Nós iniciamos hoje do livro da Gênesis, o capítulo 15, falando sobre os milagres do Evangelho, item 1 a 15. Ok? É a nossa aula 16. Bom, vale a pena a gente começar falando algumas observações sobre o estudo dos livros canônicos do Novo Testamento, né, sobre os milagres do Evangelho. Marco, por que é necessário fazer isso? Porque tudo que nós sabemos sobre Jesus foi escrito entre 60 a 90 anos depois que ele nos deixou. 4 evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram nesse período as coisas que nós conhecemos sobre Jesus, além dos evangelhos apócrifos, ok? Então, Mateus escreveu 60 anos depois, né, já da era cristã, né, depois do desencarne de Jesus. Marcos foi o segundo, escreveu 5 anos depois, 65 anos. Depois veio Lucas, que era o único grego, todos os outros eram judeus, né? Escreveu 3 anos depois de Marcos, em 68, e por último, o apóstolo amado do Cristo, que nós sabemos que posteriormente, em várias encarnações, voltou como Francisco de Assis, voltou como Kardec, voltou como nosso querido Chico Xavier. É o mesmo espírito lá de trás, João Evangelista, que viveu junto com Jesus. Então, vamos ver algumas coisas que vale a pena. Muitos dos fatos narrados em um evangelista, né, desses 4 que eu citei, são repetidos por outros, por vezes com pequenas alterações ou acréscimos. Caracteriza o que a gente chama na teologia de hermenêutica de fé. Ou seja, o que é hermenêutica? É olhar um fato ou descrever um fato às vezes de um ângulo diferente. Tá? Isso é comum no Evangelho, nos 4 evangelistas, ok? No Novo Testamento. O Novo Testamento descreve 35, entre aspas, milagres de Jesus. 21, então, em Mateus, Marcos, dos quais 10 repetem Mateus e Lucas, 9 em João, dos quais 6 não são citados em nenhum outro, e João identifica esses milagres como sinais. João, os evangelistas, de uma forma geral, nunca disseram que Jesus fazia milagre, tá? Eles diziam dunamei, ou que é sinais, né? Ou terata. Tá? Então, é uma coisa que vale a pena a gente citar para que a visão dos evangelistas que escreveram sobre Jesus. Né? Aqui, ó, como eu falei, ó, os evangelistas nunca se referem aos milagres de Jesus como terata, que significa prodígios espantosos. Eles empregam a palavra dunamei, que significa ato de poder, e João era o único que chamava de semeia, que é um sinal de Deus, como se Jesus fosse um intermediário das coisas de Deus. Tá? Então, isso vale a pena ser citado, porque os próprios evangelistas não se referiam aos milagres.
Vale enaltecer que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como os sinóticos. O que é um evangelho sinótico? Eles são muito parecidos, tá? Que, né, a mesma história contada por um ponto de vista diferente. Isso é que caracteriza a hermenêutica de fé. E, por último, vale a pena citar, sobre essas observações aqui dos livros canônicos, que o Evangelho de João é significativamente diferente dos evangelhos sinóticos, tá? Com grandes variações no material, na ênfase teológica, na cronologia e no estilo literário. Marco, eu queria ler, né, o Novo Testamento, mas eu queria ler só um evangelista. Tá? Eu te diria para não fazer isso, leia os 4, porque os 4 têm uma forma de interpretar os prodígios, né, de Jesus de uma forma diferente. Né? Lucas, como era o mais instruído, né, Lucas, até então, segundo os estudos, era médico, né, ele andava, inclusive, junto com Paulo, ele tem uma capacidade de narrativa mais didática. Tá? O primeiro tem até uma... Eu não sei se é um fato verídico, né? Mas quando você vê a série Chosen, né? The Chosen, ele coloca Mateus como uma pessoa com um certo aspecto de autista. Tá? Isso se deve porque o diretor, né, a pessoa que produziu a série Chosen, ele tem um filho autista. Né? Mas existe... Deus realmente tinha esse espectro autista, mas, né, 2000 anos depois a gente não sabe direito, fica aí, né, as hipóteses, ok? Então, vamos falar dos milagres de Jesus, né, no Novo Testamento. Segundo diversos estudiosos e pesquisadores em teologia, entre eles eu cito Rodrigo Silva, no seu livro clássico, né, para quem estuda teologia, Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, e eu tenho a 4ª edição, na página 190 e página 191, a gente verifica uma relação. As características dos milagres, segundo esse autor, são 17 curas físicas, 9 ações sobre a natureza, ou seja, Jesus comandava os elementais, 6 exorcismos, né, ou seja, ele dava uma ordem e os espíritos trevosos saíam correndo. E 3, entre aspas, ressurreições, que na realidade as pessoas não estavam mortas, mas no Novo Testamento se refere como ressurreições. Então, isso totaliza 35 evangelhos sinóticos. A relação da história do Cristo é muito semelhante. Olha, vale a pena a gente aqui fazer uma diferença. Jesus incorpora o Cristo. Jesus é o nome dado a Yeshua, né, como ele é conhecido, né, pelos hebreus, e Sananda, como é conhecido na Fraternidade Branca. Então, como ele tem um nível vibracional muito alto, ele já da sua natureza, uma natureza divina. Então, essa natureza divina dá a ele a possibilidade de ser chamado de Cristo, porque Cristo, na raiz grega, o Christó, é aquele que é jungido a Deus. Tá? Então, nos evangelhos sinóticos, essa relação da história do Cristo é muito semelhante nos 3 primeiros, mas não exatamente igual. Há milagres que no evangelho aparecem como um só, enquanto dois. E aí eu cito o caso da cura por Jesus do cego. Né? E são 2 episódios diferentes nos evangelistas. Um fala que era um cego de nascença e o outro era apenas um cego, tá? Ali entre as piscinas, né,
lá na Judéia, entre Betsaída e Siloé. Então, muitos teólogos dizem que mas quando a gente olhar aí, a gente vai poder verificar. Então, a gente vai verificar nos próximos 2 slides a relação de todos os milagres de Jesus, ok? Um fato importante, esta lista não contempla tudo que Jesus realizou, conforme o testemunho final, né, no final do Evangelho de João. Dito pelo próprio João, né, segundo os seus escritos. E as coisas a que Jesus fez, as quais, se forem escritas, uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Então, João, ele descreve Jesus como um ser realmente divino, né, que tinha essa possibilidade de portar, né, o conceito crístico, né, e a gente consegue entender que, na visão de João, era realmente vamos dizer assim, um ponto fora da curva. Tá? Não que os outros não façam isso, mas João enaltece isso. Tá? Quando a gente lê o Evangelho de João, fica muito nítido que João sempre deixa claro essa possibilidade de conexão direta com o Pai para fazer tudo o que ele fazia. Nota, os milagres citados no Evangelho de João, né, principalmente porque são 6 que não constam nos outros 3, tá? Eu coloquei um quadradinho para vocês terem. E como vocês recebem esse material, posteriormente, se houver uma possibilidade de consulta, fica mais fácil entender. Como vê, então, os milagres, né, de Jesus no Novo Testamento? Aqui está, né? Transformação da água em vinho foi o primeiro, tá? Está narrado em João também, e só em João. Cura do filho do oficial romano, cura do paralítico de Betsaida, a primeira pesca, a libertação do endemoniado, a cura da sogra de Pedro, a purificação do leproso, a cura do paralítico, a cura da mão ressequida, a mão seca, né? A cura do criado do centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a cura do endemoniado do mudo, quando ele acalma a tempestade no barco, junto com alguns evangelistas, a cura do endemoniado Gerazeno, a cura da mulher enferma, Jairo, a cura dos 2 cegos, e aqui ao lado tem a citação, né, onde você encontra esses milagres. E como eu falei, o que está em vermelhinho aqui é porque só é citado em João, não encontramos essas curas que estão aqui em vermelhinho nos outros evangelistas. Ainda a cura do outro mudo endemoniado, a primeira multiplicação de pães. Puxa, Marco, eu pensei que era uma só, não. Os evangelistas narram 2. Marco, pode haver uma repetição? Você falou, pode, mas a gente não sabe, né? Então a gente coloca como primeira e como segunda. Quando Jesus anda sobre as águas, na realidade ele estava com o corpo fluídico, a cura, né, da filha de Cananeia, a cura de um surdo e gago, a segunda multiplicação de pães, a cura do cego de Betsaida, a cura do jovem possesso, pagamento do imposto, né, cura do cego de nascença, a cura de uma mulher enferma, a cura, né, ele era hidrópico, a ressurreição, entre aspas, de Lázaro, a cura dos leprosos, a cura do cego Bartimeu, a maldição sobre uma figueira, quando ele seca a figueira, né? Restauração da orelha de Malco, quando ele está no jardim já, né? Quando Judas dá aquele beijo nele, o evangelista Pedro fica extremamente revoltado, que usa a faca, a espada, né?
e corta a orelha de Malco. E Jesus cura aquela famosa frase, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E a segunda grande pesca. Então, esses são os 35, entre aspas, milagres de Jesus. E aqui do lado, para aquele que quiser verificar, né? Está aqui descrito não só o capítulo, mas também os versículos, ok? Bom, vamos então verificar uma coisa que é muito notório no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a superioridade da natureza de Claro. Os fatos relatados no Evangelho aqui, citando exatamente, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os fatos que têm até agora sido considerados como miraculosos pertencem, em sua parte maior, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, daqueles que têm por causa primária as faculdades e os atributos da alma. Só os fatos de reprodução de um fenômeno em condições idênticas é suficiente e submetido a uma lei, e que, portanto, não é miraculoso. Lembra que nós já estudamos que, segundo o Espiritismo, não existe milagre. O que existe é um fenômeno, entre aspas, né, que nós identificamos ou ouvimos falar, o qual nós desconhecemos as leis que regem aquele fenômeno. Né? Isso é que Kardec e os espíritos nos ensinam. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já o vimos, espiritual. Por isso é que estudamos o fluido perispiritual antes de entrarmos aqui, para que possamos, a partir de agora, termos uma compreensão mais sólida, que, na realidade, constitui um agente magnético. Eu até acrescentaria a palavra de Kardec aqui, eletromagnético. Tá? O conceito elétrico é muito importante, por quê? Porque toda vez que tem uma corrente elétrica, ele, vamos dizer assim, para que vocês possam entender, ele faz um conceito de horizontalidade. À medida que passar a carga elétrica continua, forma, no sentido vertical, um campo magnético. Então, todos os efeitos mediúnicos que Jesus produziu, que foram considerados milagres, na realidade, tinham esse contexto eletromagnético, ok? Além, né, do próprio magnetismo, né, do corpo de Jesus. Então, ele interferia nos fluidos, né, com seu fluido perispiritual, em todo o ambiente, e ainda pelo próprio corpo dele, que tinha uma capacidade eletromagnética muito alta. A superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa às qualidades particulares de seu corpo. Olha aí, né? Então, exatamente o que a gente falou. Era o corpo também, mas a de seu espírito. O principal era o quê? Era o espírito, era a essência de Jesus, que era extremamente iluminada, que dominava a matéria, e ao seu perispírito, alimentado pela parte quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, o fluido perispiritual de Jesus tinha propriedades muito correlatas ao fluido cósmico, ao fluido do planeta como um todo. Então, a capacidade dele manipular fluidos era muito grande, tá? Completamente ainda incompreensível para nós. Nós conseguimos até entender como fica difícil, porque nós não temos ainda esta capacidade. Vamos ter, mas ainda não temos. Sua alma não devia estar ligada ao corpo, senão por laços estritamente indispensáveis. Ou seja, a gente sabe que quando o espírito encarna, e não foi diferente com Jesus, o conceito se dá pelos laços fluídicos, principalmente dos chakras. Vocês devem lembrar a aula que eu expliquei quando o feto ainda está no ventre da mãe, né? Ele vai formando primeiro os chakras para poder
dá um conceito de materialidade ao corpo físico. Então, o corpo sutil é formado primeiro para que, através do duplo etéreo é como se fosse a matriz do corpo material. Então, segundo Kardec, e eu concordo plenamente, a ligação fluídica dos chakras no corpo do Mestre Jesus com o seu é muito sutis, tá? A ponto dele poder estar o tempo todo em desdobramento. Jesus, em vários episódios, fazia a coisa, vamos dizer assim, acontecer devido ao desdobramento, que ele não tinha as limitações do corpo físico. Segundo a definição dada por um espírito, era o médio de Deus. Tá? Então, Kardec traz esse conceito que, posteriormente, muitos outros espíritas acabaram utilizando, né? Dizendo que Jesus era um médio de Deus direto. Né? Sonhos. Então, o livro da Gênesis fala sobre os sonhos. José diz, o Evangelho, anjo, que lhe surgiu em sonhos e lhe disse que deveria fugir para o Egito com o menino. Durante o sono, o espírito se desliga dos laços da matéria. É frequentemente este momento que os espíritos protetores escolhem para se manifestar a seus protegidos e dar-lhes conselhos mais diretos. Repare, eu estou utilizando o texto como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, para que vocês possam entender não só o que está escrito, como a própria explicação. Então, a gente sabe que, durante o desdobramento, os espíritos amigos se aproximam de nós e nos dão conselhos, orientações e por aí vai. Não vale a pena citar, ele é da árvore genealógica de Davi. Mas por que você está falando isso? Porque os judeus acreditavam, desde o Antigo Testamento, que o Messias seria oriundo da genealogia de Davi. Ok? Então, José era realmente descendente da linhagem de Davi. Então, é uma prova, né, de que as profecias do Antigo corretas. Outro fato, né, que vale a pena a gente citar, que está escrito na Gênesis, na Gênesis, né, de Kardec, é a estrela dos magos. Né? Disse que uma estrela apareceu aos magos que tinham vindo adorar Jesus. E ela se deslocou diante deles para lhes indicar o caminho e parou quando chegaram. Então, repara-se, uma estrela, né, um astro, né, vamos dizer assim, celeste, ia, vamos dizer assim, guiar alguém. Isso é completamente a explicação aí para baixo. Uma coisa certa é que, em tais circunstâncias, a luz não podia ser uma estrela, olha aí, o próprio Kardec afirmando. Nem por isso deixa de ser uma coisa possível, a aparição de uma luz, com aspecto de uma estrela. Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte de seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. E esta causa nada tem de sobrenatural. Marco, como é que isso acontece? Um espírito, por exemplo, que tenha o domínio, né, para isso ele tem que ser bom, um bom espírito, o domínio do seu fluido perispiritual, ele simplesmente projeta, né, parte do seu fluido, por exemplo, no espaço, e pode mentalmente ir trazendo esse fluido, deslocando ele para a direção, né, guiando os magos. Então, fica muito claro que isso não tem nada de sobrenatural, como a própria Gênese nos afirmou. Tal fenômeno faz parte das possibilidades de um espírito superior, como eu falei para vocês, que pelo seu mentalismo, que é o primeiro preceito hermético, concentra e projeta parte de seu fluido perispiritual, controlando, deslocando a luminosidade projetada, como a gente afirmou. A vista dupla de Jesus.
Quando se aproximaram de Jerusalém, chegados a Betfage, perto das montanhas das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: Ide a esta cidade que está diante de vós, e lá chegando encontrareis uma jumenta amarrada e seu jumentinho perto dela. Desamarrai-a e trazei-a. Repara, isso foi predito no Antigo Testamento, tá? Zacarias fez essa profecia, tá? E na realidade, esse episódio tinha como objetivo, quando Jesus faz isso, né, ele pede a 2 de seus discípulos para irem buscar essa jumenta, era para concretizar a profecia de Zacarias, tá? Aí você pode falar assim, mas por que Jesus se preocupava com isso, Marco? Porque Jesus sabia que os judeus não acreditavam que um filho de um, entre aspas, carpinteiro, na realidade José não era carpinteiro como a gente conhece hoje, ele estava mais para engenheiro da época do que para carpinteiro. Jesus fazia de tudo para mostrar aos hebreus, para mostrar aos judeus, que todas as profecias feitas no Antigo Testamento estavam se concretizando. Tá? Isso era proposital. Jesus fazia isso de propósito. Por quê? Para diminuir vamos dizer assim, o antagonismo que os hebreus tinham de não acreditar, né, que poderia o Messias ser oriundo de uma classe, vamos dizer assim, trabalhadora, porque José era um trabalhador. Eles acreditavam que Jesus deveria vir dentro de uma família de realeza, como Davi, né? Daí você fala assim, puxa, mas José era da linhagem de Davi, mas muitos, e eu te diria até a grande maioria dos judeus, desconheciam isso. Tá? Então, ele faz essa profecia acontecer porque Zacarias colocou que Jesus entraria em Jerusalém na Páscoa montado em uma jumenta. Ok? O beijo de Judas. Está escrito no Evangelho de Kardec. Levantai-vos, vamos, aquele que deve me trair está perto, Jesus falando. Ainda não terminara tais palavras quando Judas chegou com uma tropa de gente armada de espadas e paus. Não eram os romanos, tá? Era a guarda do Sinédrio. Eram soldados enviados pelo Sinédrio que negociaram com Judas 30 moedas de prata para dizer onde Jesus se encontrava. Ele estava no jardim Getsemane após a última ceia. A intenção de Judas era que, com essa captura de Jesus, o povo se revoltasse e tivesse início um levante de libertação. Marco, então, Jesus não é esse traidor maldito que todo mundo fala? Não, não é. Tá? O que Judas tentou fazer, e obviamente isso estava tudo planejado, foi fazer com que Jesus fosse levado à presença do Sinédrio, né, capturado ali, logicamente, mas que isso, o próprio Jesus tivesse uma, vamos dizer assim, uma forma de ele mesmo, como ele era extremamente poderoso, ele se defender. Ele falou, não, ninguém vai me levar. Judas acreditava nisso. Então, essa coisa de malhar Judas, né? E hoje nós vemos por aí dizer que Judas era o grande traidor, essa não foi a intenção de Judas, tá bom? Tanto é que quando Judas desencarna, né, quando ele sabe que Jesus foi morto, ele se sente como traidor e vai se enforcar, a primeira coisa que Jesus faz após o seu desencarne, tá, na cruz ali no Monte Gólgota, é buscar Judas. Tá? Isso é narrado em livros de Divaldo, onde Jesus coloca a mão no ombro de Judas e fala, por que choras, amigo? Ele fala, eu traí o homem mais bom do mundo. Né? Ele falou, não, estava tudo planejado, explica para ele e resgata ele. Tá? Então, como Jesus sabia o que ia acontecer, ele
faz essas, né, palavras aqui. Aquele que deve me trair está perto. Ele sabia, isso estava planejado. Foi dessa forma, junto aos judeus, porque se Jesus tivesse nascido, por exemplo, na Índia, ele não seria crucificado. Ele não teria dado ao mundo esse exemplo de amor, ok? Então, o fato de Jesus já saber o que ia ocorrer caracteriza a possibilidade mediúnica dele, que era extremamente assustadora para nós, né? Identificar o que já estava plasmado mentalmente no éter, no ato de Judas. Então, Jesus conhecia todos os fatos que iriam ocorrer. A pesca milagrosa. Marco, eu estou vendo aqui que, na realidade, o livro da Gênesis, ele vai colocando, não coloca todas, mas coloca o que Kardec achou, as principais passagens ditas como milagres, para que a gente possa entender, segundo o Espiritismo. Um dia, quando Jesus estava sobre as margens do lago Genezaré, encontrando-se comprimido pela multidão, ou seja, a multidão ali tudo em volta dele, depois de ele ter dado talvez alguma palestra, que se apertava para ouvir as palavras de Deus, né? Que ele pronunciava as palavras do Pai, né? Como ele mesmo diz, tudo que falo, tudo que faço, aprendi de meu Pai. Viu 2 barracas atracadas à borda do lago, dos quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Jesus, né, depois de ter feito essa palestra lá, ele olhou aquele fato ali. Após Jesus adentrar ao barco de Simão Pedro, tá? Então, entre esses pescadores, eles estavam tristes, né? Porque não tinham conseguido pescar nada, passaram a noite toda em branco, não pescaram nada. Ele entra no barco de Pedro e instrui os pescadores para ir adentro do mar. Tá? Eles entraram, né? Jesus tinha uma ascendência moral muito grande e eles obedeceram. E, em determinado momento, eles param, né? Jesus manda eles pararem e Jesus fala, ó, jogue a rede aí do lado direito do barco. Os pescadores olharam, puxa, tá bom, mas nós já tentamos, não conseguimos, né, mestre? Jogue. Aí eles jogaram e, ao jogar a rede, né, um número incontável de peixes veio junto com a rede. Essa possibilidade de Jesus caracteriza sua mediunidade de evidência e de comandar os elementares da água, agrupar os peixes em um local específico para concretizar a pesca. Em outras palavras, Jesus, através da sua clarividência, sabia onde tinham os peixes. E outra coisa, ele comandava os elementais de uma forma geral, todos os elementais, de uma forma muito simples, né? Mentalmente ele dava a ordem. Então é bem provável que ele tenha dado a ordem para os elementais da água, né? E os elementais da água fizeram o quê? Uma espécie de volume de movimento de água para que os peixes se concentrassem onde Jesus mandou jogar a rede. Então, na realidade, não tem nenhum milagre aí. O que tem é a propriedade mediúnica de Jesus muito grande. Vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Andando, Jesus, ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão Pedro, que é o que a gente chama de Pedro, e André, os quais lançavam suas redes ao mar. Eles eram pescadores, né, como a gente sabe. E lhes disse, tá? Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Prosseguindo, viu mais 2 irmãos, que eram Tiago e João, filho de Zebedeu, que também acabaram seguindo ele, né? Seguindo o Mestre Jesus. Jesus, saindo dali com os convocados, né? Jesus convocou, porém, como diz Joana de Ângeles, isso já estava planejado antes deles encarnarem. Então, eles já tinham, né, esses apóstolos, já tinham em seu campo mental aquela, vamos dizer assim, simpatia, entre aspas, né, para aceitar o convite de Jesus. Tá? Então, Jesus saindo dali, depois de, né,
pegar esses 4 ali, viu Mateus sentado à mesa dos impostos. Isso é bem narrado no filme, né, na série The Chosen, que Mateus está dentro de uma espécie de uma cabinezinha, né, onde ele recolhia os impostos e tal, e Jesus passa. E quando passa, Jesus olha para ele, né, sorri e fala assim: me segue. Imediatamente, Mateus larga tudo, né, e estava ali do lado um protetor romano, né, de Mateus, que gostava, inclusive, de Mateus, e Mateus fala assim, não, eu... E aí o romano não entende nada, mas você está largando tudo para seguir esse profeta? Né, que os romanos acreditavam que Jesus era profeta. E Mateus fala, sim, Mateus o segue. Tal passagem, a convicção de Jesus, como nos ensinou João de Ângelo, olha o que eu disse aí, ó, caracteriza que os apóstolos de Jesus já estavam aptos e planejados antes de encarnar, com uma polarização de memória em seus campos mentais, fato que oportuniza uma predisposição íntima e um espelhamento mental identificada por Jesus, que deveriam aceitar o convite do Mestre. Então, repara, quando eu falo, às vezes, de um milagre, cito, né, textualmente o que está escrito no livro da Gênese, eu dou uma espécie de explicação e depois eu reforço essa explicação para que vocês possam ter uma memorização maior. Eu não estou sendo repetitivo sem querer, eu estou sendo repetitivo propositalmente. Tá? Que o objetivo de todo educador é fazer com que a maior quantidade de informações seja memorizada por aquele que, né, está nos ouvindo. Curas, vamos ver agora as curas. A perda de sangue, a mulher, né, que perde o sangue. Então, uma mulher que havia 12 anos, sofria de uma hemorragia há 12 anos, a qual muito havia sofrido nas mãos de muitos médicos, e que, tendo consumido todos os seus bens, não havia recebido nenhum alívio, mas sempre se encontrava pior. Tendo ouvido falar de Jesus, essa mulher veio, né, na multidão, que quando Jesus passava, ele arrastava uma multidão que ia junto com ele, né? E por detrás, essa mulher toca as vestes de Jesus. Aí o que acontece? Jesus, ele tem um fluido perispiritual extremamente consciente. Quando alguém toca a veste de Jesus, ele sente. Puxa, mas mesmo sem tocar o corpo, mesmo sem tocar o corpo. Até porque as vestes de Jesus está imantada pelo seu poder fluídico. Então, quando a mulher toca, o que ela recebe? Ela recebe uma carga eletromagnética que automaticamente cura a hemorragia dessa mulher. Puxa, Marco, peraí. E Jesus sente isso. Jesus pergunta, para e fala assim, quem me tocou? E aí Pedro fala, mestre, ninguém lhe tocou. E aí Jesus fala, alguém me tocou, porque eu senti a virtude sair de mim. Então, repara a capacidade de consciência de Jesus. Né? Ele sente que um fluido sai dele e ele não sabe que esse fluido foi, né, tocado por uma mulher que, ao mesmo tempo que faz esse toque, automaticamente ela se cura. Porque houve uma cauterização na sua hemorragia. Tá? Então, aqui está a explicação que eu acabei de dar. Ao tocar as vestes de Jesus, a mulher entrou em contato com o campo áurico do mestre e, funcionando como uma bomba aspiradora, sugou os fluidos presentes neste campo áurico. A irradiação fluídica normal de Jesus, já que não houve a vontade e nem a intenção, foi suficiente para curar a hemorragia da mulher, devido ao impacto eletromagnético, causando uma cauterização imediata. Porém, essa cura ocorre pelo fato da mulher acreditar e ter fé em Jesus, produzindo uma força de atração que canaliza uma corrente fluídica de Jesus para a mulher. Esse fato, é sentido pelos dois, a mulher, que se cura automaticamente, e por Jesus, que, sentindo sair do seu campo áurico uma quantidade de fluido, indaga, quem me tocou?
Jesus sente sair dele a virtude, que é a corrente fluídica de alto padrão vibratório e de altíssima pureza. Quando Jesus diz à mulher: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada de tua moléstia. Jesus está sendo absolutamente verdadeiro, pois foi a fé da mulher que a curou. A fé que produz uma força atrativa, que, canalizada pelo pensamento, vontade e intenção, produz o efeito da cura. Aí nós encontramos um grande ensinamento. A cura de males e retirada de miasmas de um enfermo não depende só do curador. A gente usa muito isso, eu trabalho com cura há muitos anos, né? Eu sempre dou a orientação, olha, você tem que ter fé, né, no que vai acontecer aqui agora, porque senão você, na realidade, cria uma espécie de bloqueio e você não absorve toda aquela potencialidade curadora. Depende principalmente do doente, que deve acreditar na sua capacidade de atrair os fluidos de recomposição necessária para a sua melhora. Lembra que nós, em aulas passadas, dissemos a vocês que o que caracteriza uma doença sobre o ponto físico, sob a ótica física, é a perda de elétrons, né? Então, você tem lá uma determinada célula com vários átomos e a doença é caracterizada quando esta célula, com os seus átomos, os átomos vão perdendo elétron. E o que vai acontecendo? O átomo desestabiliza, desestabilizando a célula. É isso que caracteriza a doença. Quando você, nesse caso aí dessa mulher, né, ela atrai para si essa corrente fluídica, o que acontece? Esses elétrons retornam, né, automaticamente, e a própria corrente fluídica de Jesus, ela tem um contexto material, porque Jesus está encarnado. Então, o que acontece? Se não houve substituição de partículas daquele local, né, onde tinha hemorragia, se não houve a substituição, o que acontece? Se não está substituindo, então vai vir uma nova partícula material para curar esta mulher, ok? Então, a gente consegue ver que não tem um contexto do milagre sob a ótica latina, miraris, né? Uma coisa espantosa, não. É miraris? Sim, é admirável, sim. Porém, nós entendemos isso pelas explicações da ciência esotérica, ok? Vamos falar agora do cego de Betsaida, tá? Tá citado em Marcos e também em João. Esse é o fato que acontece em dois momentos, né, de dois evangelistas. E, posteriormente, a gente vai ver que tem outra cura de cego que é muito parecida com essa. Alguns teólogos dizem se tratar do mesmo episódio. Porém, como está escrito, vamos dizer assim, como se fosse dois. Vamos lá ver o que está escrito na Gênese. Tendo chegado a Betsaida, foi-lhe trazido um cego, né? Levaram a Jesus, que lhe pediu que o tocasse. Né? O cego, já conhecendo, né, a fama de Jesus, pediu para que ele fosse tocado e curado. E tomando o cego pela mão, Jesus levou-o para fora da aldeia, colocou-lhe saliva sobre os olhos, havendo-lhe imposto as mãos. Então, repara, o outro episódio que é parecido com esse, Jesus se abaixa, pega, né, um pouco de terra, cospe, faz uma mescla entre a saliva e a terra e aplica os olhos do cego. Nesse fato aqui, Jesus não faz isso. Jesus apenas, né, coloca a saliva, ele cospe na mão, coloca a saliva e como se fosse dar um passe, tá? Então, repara, os episódios são parecidos, mas são descritos com pequenas diferenças, como a gente falou lá no início desta aula. Então,
ele coloca a saliva, né, sobre os olhos, impõe a mão e pergunta-lhe se via alguma coisa. O homem, olhando assim, né, disse: mestre, estou vendo meio embaçado, os homens estão parecendo árvores. Jesus ainda lhe colocou as mãos novamente, ou seja, deu uma espécie de passe eletromagnético sobre os olhos, e ele começou a ver melhor. E, enfim, ficou curado, de tal forma que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou em seguida para sua casa e lhe disse: ide à vossa casa, e se entrais na aldeia, não dizei nada a ninguém que vos sucedeu. Por que Jesus fazia isso, Marco? Porque Jesus sabia que os romanos já tinham notícias sobre as curas que Jesus oportunizava, mas os romanos não davam muita bola, vamos dizer assim. Porém, o Sinédrio, tá? Os, entre aspas, homens sagrados do Sinédrio, né? Eles ficavam extremamente ofendidos, principalmente que Jesus fazia muitas dessas curas no sábado, que para os judeus, culturalmente, vindo do Antigo Testamento, era um dia sagrado, não se podia fazer cura, né? Uma coisa um pouco fora de contexto, mas os judeus acreditavam nisso. Isso é que está escrito lá no livro da Gênesis. Então vamos aqui à nossa explicação, corroborando o que eu já falei. Evidencia-se aí uma cura gradual, até porque Jesus, por 2 vezes, deu passe, né? Que foi feito em 2 momentos seguidos. Ao colocar a saliva sobre os olhos do cego e logo após impor-lhes a mão, Jesus produz o primeiro processo de cura de forma magnética. A saliva de Jesus tem propriedades fluídicas de alto teor vibracional, porém que se encontram mais adensadas pelo estado líquido da mesma. Por quê? Porque Jesus está encarnado. Ao esfregar nos olhos do cego, produz pelo pensamento, vontade e intenção uma interferência direta, corrigindo aos poucos a enfermidade de seu perispírito. É bem provável que isso fosse um glaucoma, tá? Não existe nenhum fato que possa corroborar isso. Eu estou aqui fazendo uma hipótese, tá? Que é reforçada pela magnetização fluídica da imposição das mãos. A cura se faz necessária primeiro no perispírito e depois, por consequência, chegando ao corpo material, que são os olhos. Ao perguntar ao homem se conseguia ver, e ele lhe responder que via homens que pareciam árvores, ou seja, estava tudo embaçado, evidencia-se o processo de cura gradativa, sendo necessário uma nova corrente fluídica reparadora, feita pela nova imposição de mãos de Jesus. Sendo conhecedor do estado do perispírito de cada pessoa, pela sua poderosa vista dupla, Jesus verificou a possibilidade de produzir a cura do cego, pois o mesmo já apresentava méritos para receber tal bênção. Vale a pena uma explicação aqui. Jesus não alterava o karma, ou nunca alterou o karma de ninguém. Puxa, Marco, mas ele tinha essa possibilidade. Mas ele jamais, em momento algum, quebrou as regras que o Pai fez como lei. Então, esses todos episódios que a gente vê das curas que o mestre fez, na realidade eram pessoas que já tinham a condição, já tinham o mérito para receber tal bênção. Ok? Então, que fique claro isso, que Jesus jamais violou uma lei de Deus. Por quê? Porque lei de Deus, ela é imutável, ela é para todos. Então, se essas pessoas tivessem um processo kármico ainda a ser depurado, Jesus não faria isso. Ok? Então, que fique aí essa dica para vocês. Outra cura, o paralítico. Jesus, havendo tomado um barco, atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. E como lhe apresentasse um paralítico deitado num leito, Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: meu filho, tende confiança, vossos pecados vos são perdoados. Levantai-vos, disse então ao paralítico. Levai vossa cama e ide para
vossa casa. O paralítico se levantou logo e foi para a sua casa. Então, repara, vamos entender isso. É um outro exemplo do poder da fé, né? O paralítico tinha muita fé. Então, quando Jesus dá a ele uma ordem, né, ele acredita que o que Jesus está falando realmente vai produzir um impacto nele. Então, quando, né, Jesus diz ao paralítico: meu filho, tende confiança, vossos pecados vos são perdoados. Significa dizer que é o próprio homem que tem o poder de se perdoar. Olha que ensinamento bonito. Né? É só você lembrar, né, fazer uma pausa aqui, quando você vai fazer qualquer tratamento num centro espírita, por exemplo, qual é a primeira coisa que se ensina? É o auto-perdão. Se você não se perdoa, como é que você pode perdoar o próximo? Você não perdoa nem a si mesmo. Porque nós somos falíveis, nós somos, vamos dizer assim, espíritos ainda muito devedores, que cometemos muitos erros. Tá? Então você não pode se martirizar porque errou, você tem que se arrepender. Tá? Arrepende, ou seja, você nega repetir aquilo que você fez, mas você tem que se perdoar. Como diria, né, no conceito gramatical, perdonare. Perdonare é todo, donare é doação. Você tem que ser todo doação para você. Então, você precisa se perdoar para ter a compreensão, a consciência da possibilidade de autocura. E Jesus nos dá esse tipo de ensinamento em suas palavras. Então, a gente tem que saber ler entre as linhas os ensinamentos do mestre. As leis morais estão gravadas na sua consciência, na sua, na minha, né? São emanadas em raios de luz pela nossa centelha divina e impressas no nosso corpo crístico. Lembra quando a gente estudou a fisiologia e anatomia do corpo sutil? Você lembra lá que tem o Atman, né? Que é a centelha divina, que é a nossa natureza divina, que está presente em todos nós. Depois, o segundo corpo superior é o corpo crístico. Tá? Nesse corpo crístico estão impressas as leis. As leis emanam de onde? Do Atman. As leis emanam da centelha divina, mas elas ficam impressas, como se fosse uma impressora mesmo, tá? No corpo crístico. Para quê que ficam impressas ali, Marco? Para servir como modelo ao nosso ego periférico, que, na realidade, é a camada mais externa, né? Que acaba, vamos dizer assim, interagindo com esses corpos. Então, veja como a natureza humana é extremamente divina. Então, funciona como uma espécie de juiz das nossas próprias atitudes, palavras, pensamentos e emoções. Ao produzir o mal, gravamos este ato em nosso campo mental. Porém, temos a capacidade de desconstruir esse mal e nos perdoar, depurando o nosso perispírito. Marco, como isso acontece? Vamos imaginar que você fez alguma coisa, né, contrária às leis de Deus. Aquilo é gravado no seu corpo mental superior. Aquilo fica ali com você. Você desencarna, aquilo continua contigo. Quando você reencarnar, você vai produzir a transferência desse mal, né, que está ali no corpo mental superior gravado, para o corpo mental inferior. Para quê? Para que você possa depurá-lo. Toda depuração acontece no campo mental inferior. Porém, são as depurações que o espírito tem capacidade de depurar em uma única encarnação. Puxa, Marco, então não vem tudo? Não. Quando os geneticistas espirituais estão fazendo ali, né, os processos para a reencarnação, né, eles sabem o quanto de sofrimento, entre aspas, né, quanto de dor, você vai poder suportar. Então, eles colocam apenas o que você tem capacidade de suportar. Como diria o velho ditado, ninguém carrega uma cruz maior do que sua capacidade de suportá-la, né? Um ditado aí dos cristãos. Então, você começa a ver que, por muitas vezes, existe uma mazela que você produziu
há 6, 8 encarnações passadas que ainda não foram depuradas, porque você ainda não tem maturidade e consciência para fazê-lo. Isso só vai acontecer quando você tiver. Ninguém carrega uma cruz maior, né, ou mais pesada do que a capacidade de suportar. Então, veja como a espiritualidade é amorosa para conosco. Tá? Então, essa capacidade de depuração acontece no campo mental inferior. Tanto é que na apometria, quem nunca ouviu falar, eu sou mestre em apometria também, quando você faz um trabalho de despolarizar estímulo de memória, nós temos acesso ao campo mental inferior. Você não tem acesso ao campo mental superior, até porque ele é o envoltório dos corpos superiores. Nós não temos acesso a ele. Ninguém tem acesso a ele. E você não perde ele nunca. Então o que é adensado ali, posteriormente é passado para o corpo mental inferior para que ele seja depurado. Quando você atingir um grau de iluminação tal que possa fundir, né, a tua própria energia com energia crística, você praticamente está se tornando um espírito puro, como a gente viu no processo evolutivo quando nós demos a aula de corpo sutil, né, de anatomia e fisiologia do corpo sutil. Ok? Então, vale a pena, eu sempre faço essas pausas para que vocês possam entender o que está por trás do ensinamento do livro da Gênese. Jesus, em outras palavras, disse ao paralítico: haveis pago vossa dívida, a causa de vossa moléstia é apagada por vossa fé presente. Em consequência, mereceis ser libertado de vossa moléstia. Então, repara, Jesus deixa claro que ele não está interferindo no processo kármico. Aquilo já foi, vamos dizer assim, depurado. Então, ele tem consequência de ficar livre daquilo. É por isso que ele disse aos escribas: é tão fácil dizer, vossos pecados vos são perdoados, como levantai-vos e andai. Cessada a causa, o efeito deve cessar. Caramba, eu não podia imaginar que tinha tanto ensinamento aí por trás. Pois é, mas tem. Neste caso, aí, né, do paralítico, a cura se opera devido ao impacto fluídico das palavras de Jesus. Espera aí, Marco. Stop. Quando Jesus falava, ele produzia impacto fluídico, sim, as palavras de Jesus. Não é à toa que os evangélicos dizem que a palavra tem poder. Né? Por quê? Porque o impacto fluídico de uma fala no campo áurico produz efeitos. Poxa, Marco, mas isso é Jesus e nós. Você também faz isso. Né? Quando você xinga uma pessoa, por exemplo, você produz um impacto fluídico nela que reverbera imediatamente em você e vai lá para o seu campo mental, vai ficar gravado lá. Então, muito cuidado com o que sai da sua boca. Como diria o Mestre Jesus, não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai da sua boca. Então, quando você fala alguma coisa para alguém, você produz um impacto fluídico no campo áurico dessas pessoas. E Jesus, então, né, quando faz isso, ele produz um impacto, obviamente sendo um espírito puro, de cura, fazendo o paralítico crer que realmente já era merecedor de tal bênção, pois seus pecados vinham sendo pagos. Por que vinham, Marco? Porque são várias encarnações. É o poder da fé do homem que produz a sua própria cura. É aquele velho ditado que a gente diz, né? A fé vê o invisível, recebe, né, o inacreditável. Tem uma outra palavrinha aí que eu esqueci agora, mas é mais ou menos isso. Então, a fé consegue ter essa capacidade. E a fé, lembrando a palavra no latim, né, que é fides, mas eu recuo ela um pouco mais. Ela é pisotes, no grego. Ela precisa de uma ação. Por quê? Fides, no latim, como fé no português, é um substantivo. Mas se eu recuo ela até o grego, que é psotes,
ela é um verbo, e verbo precisa de ação. Qual é a ação que eu preciso para me curar? É colocar para fora, é purgar, é expurgar através de boas ações. Por isso que o Espírito Verdade nos ensina, né? Fora da caridade não há salvação. E essa caridade começa comigo. Caridade consigo mesmo, auto-perdão e por aí vai. Então é o poder da fé do homem que produz a sua própria cura. Logo, quando Jesus lhe ordena, levantai-vos, levai vossa cama e ide para a vossa casa, e o paralítico faz. Evidencia que Jesus sabia que o homem já era merecedor de tal bênção. Ok? Bom, terminamos aqui. Na próxima aula, vamos dar continuidade aos itens do Evangelho. E qualquer dúvida, pergunte a Simone, que ela me repassa a pergunta, ok? Lembrando sempre que o livro básico nosso é o livro da Gênese, né? Eu sempre recomendo a leitura da apostila. A apostila faz um preparo mental para o que vai ser colocado na aula. E na aula eu sempre coloco alguma informação a mais. Ok, meus irmãos? Muito obrigado. Atma Namastê. Beijo no coração e até a próxima semana. Tudo de bom.